Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra, o último episódio de 2025. Isto dá um frisson, um friozinho, um ano novo. É como se cada dia fosse uma página para ir preenchendo. Pois, claro, a gente cai no ramo-ramo e o entusiasmo dilui-se. Mas, enquanto sim, enquanto não deixo de ficar assim muito entusiasmada sempre que há um ano novo. No último episódio, um caríssimo, já posso dizer amigo, do Twitter, que me faz sempre o favor de republicar de partilhar os episódios, e põe sempre um pequeno texto, e ele disse, relativamente ao último episódio, que a Filomena, nesse episódio, estava a lutar por uma utopia, o fim das guerras. E honestamente eu não vejo melhor tema para terminar o ano este ano de 25 do que fazer um episódio dedicado aos fazedores de utopias. Os fazedores de utopias são tão importantes e não precisam de ser muito visíveis, embora o nosso exemplo, nós inspiramos sempre no exemplo dos que são mais visíveis. Nelson Mandela foi um fazedor de utopias. Luther King foi um fazedor de utopias. Gandhi foi um fazedor de utopias. E Amílcar Cabral foi um fazedor de utopias. Aliás, há um livro sobre Cabral, do António Tomás, cujo título é precisamente esse, O Fazedor de Utopias. E nós podemos fazer as utopias no nosso dia-a-dia. Sermos fazedores de utopias. Honestamente, não conheço maior ato de #resist. Uma pessoa que lute contra a escassez de memória, e dou-vos um exemplo, alguém neste momento está preocupado ou continua a vibrar e a sentir intensamente o que se passa em Gaza? Não, foi esquecido, ou pelo menos foi relegado para segundo plano. Ou na Cisjordânia, está relegado, está tudo mais calmo. Também é verdade que fomos todos de tal maneira bombardeados, com imagens tão dramáticas, tão densas, houve tanto movimento, que agora é como que um compasso entre duas respirações, espero eu. E manter a memória viva, a memória de todos aqueles que sofrem, é fazer uma utopia. Nesse sentido, todos o podemos ser. O fim das guerras, se é uma utopia, talvez seja devido à pequenina evolução que a humanidade tem. Porque se tivesse conseguido dar algum salto qualitativo uma oitava acima, já não digo 2 ou 3, as guerras não existiam. Por simples razão que não fazem sentido nenhum. Os grandes axiomas entre os falcões e as pombas é que os falcões dizem better Godzilla than Bambi e as pombas dizem make money, not war. E eu digo make love, not war. Be love, not war. E se calhar este be love, not war, se fosse ensinado desde a mais tenra idade,
Claro que qualquer criança tem uma pulsão de combate, para ser combativo, para ir buscar as coisas que quer, mas isso é ensinado a ser dominado, ou não? Um adulto que não tem essa pulsão dominada é um assassino. E isto é em termos alargados, porque é mesclada com indiferença. Indiferença pela vida dos outros. Jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. E saber que uma guerra não é mais do que isto. E ter esta consciência aguda e lutar por ela faz-nos a todos fazedores de utopias. E é a palavra, e é o exemplo, e é o ensinamento. Eu tenho o canal, tenho a maldição de Cassandra. Mas toda a gente tem redes sociais. Então, pode-se fazer isso através das redes sociais. Toda a gente tem grupos de amigos. Isso pode-se fazer através de grupos de amigos. Pode-se fazer através de clubes de leitura, de grupos de debate, de conversas. Não interessa aonde. Podemos ser fazedores de utopias, being love, a sermos amorosos. Pior que a morte, eu hei de dedicar um episódio a isso, é a parte da tortura. E também pode acabar. Não é por sempre ter existido que tem que continuar a existir. Quer lá saber que sempre tenha havido guerras. Porque sempre houve ganância, sempre houve ciúmes, sempre houve medo, sempre houve todos os motivos que de facto nunca mudaram e são aquilo que são os motivos que dão origem às guerras todas, sejam elas quais forem. Os primeiros episódios foram sobre a Guerra de Troia e a Guerra do Peloponeso, a Guerra de Troia baseada na ganância, a Guerra do Peloponeso baseado no medo da potência dominante e na vontade de emergir da potência emergente. Este eterno balanço. Mas mesmo em termos de Irmãs-Ilha Tucídides, embora a maior parte dos casos tenha descambado em guerras, não descambaram todos. Entre Portugal e Espanha foi celebrado um tratado de Tordesilhas e não se entrou em guerra. Há sempre uma solução possível. E é durante os tempos de paz que a humanidade se expande. Caramba! É quando se pode escrever música, é quando se pode amar, é quando se pode investigar, é quando se pode escrever, é quando há calma e segurança e ambiente para as coisas acontecerem. Num ambiente de guerra, a única coisa que pode acontecer é a indústria do armamento, sim, de facto, ter grandes avanços e colaterais, como são os medicamentos estimulantes, etc, etc, etc. Já falei sobre pervitina no outro episódio atrás. E a ganância de fazer dinheiro com a venda de armas. Não, nem sequer, nem tão pouco falo do tráfico. E a ganância e a loucura e o absurdo de raptar crianças para fazer delas crianças soldado. E as violações. Ó Simão, uma guerra é uma coisa horrível. Sim, sou uma fazedora de utopias. E o meu repto, o meu desafio é: bora lá sermos todos fazedores de utopias. Que decisão fantástica para um novo ano.
É. E estimulante, e difícil, desafio e peras. Uma pessoa fica exaltada, estimulada. O difícil é manter o nível. Mas quando um cai, o outro levanta-se e ajuda a erguer aquele que cai, aquele que perdeu o ânimo, porque os ventos do tempo são muito duros. Este lusco-fusco terrível que estamos a viver. E, e só com muita resistência, muita paciência e um coração cheio de misericórdia, compaixão e amor, só assim é que conseguimos fazer utopias. Por isso o meu repto para 2026 é exatamente esse. Vamos fazer utopias. E isso sim, e também é #resist. Quinta-feira é dia 1, é claro que não vai haver episódio nenhum de Maldição de Cassandra, que estamos todos cansados das celebrações do fim de ano, mas a partir da semana que vem voltamos ao ritmo normal, terças e quintas. Obrigada por todos os que visualizaram e comentaram e me seguiram. Juro que a minha gratidão não tem limites e é, além de ser muito gratificante, para mim é muito emocionante e muito comovente. E muito, muito, muito obrigada. Vamos continuar a crescer. Até breve.